tarde. Daqui a pouquinho nós iremos iniciar a nossa live da semana. As pessoas começarem a entrar. Antes de convidar o nosso professor, de adicionar ele à live, só queria lembrar das atividades que o PET Matemática está fazendo durante esse período de quarentena. Nós estamos movimentando, estamos trabalhando através das mídias sociais, que tem o Instagram do PET, que nós estamos postando questões, nós estamos fazendo as lives, nós estamos abordando alguns assuntos através das fichas e também nós estamos postando curiosidades que envolvem a matemática. Além do Facebook, do nosso blog, do nosso canal YouTube, que nós estamos sempre movimentando, postando uma coisinha ali, adianto que são coisas interessantes, se vocês forem olhar, vocês vão confirmar isso. Também o PET Matemática está trabalhando em conjunto com o PET Geologia e o PET Física no ScienceTalk. Estão sendo feitas lives, 2 lives por semana, no canal do ScienceTalk no YouTube. Vocês podem verificar depois, o canal deles é bem interessante, aconselho vocês a darem uma olhada. E então, eu acho que eu já posso chamar o professor. Acompanhe as nossas mídias sociais que vocês vão estar por dentro de tudo. Eu vou adicionar, deixa eu ver se ele já entrou aqui, para nós iniciarmos a nossa conversa. Oi, professor, você está conseguindo me ouvir bem? Sim, tranquilo. Ótimo, vamos já começar. Primeiramente, seja bem-vindo. Eu agradeço, em nome do PET Matemática, ao senhor ter aceito o nosso convite para participar dessa live, que tem como tema, tecnologias do ensino da matemática. O nosso professor convidado é o professor Dr. Disney Douglas de Lima Oliveira, que é professor titular do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Amazonas. Tudo certo, professor? Tranquilo. Tranquilo, né? Bem, para início, eu gostaria que o senhor começasse a falar um pouco sobre a sua formação acadêmica, para que assim nós possamos conhecê-lo um pouco mais. Bom, eu fiz graduação na UFAM, no curso de licenciatura em matemática, e na sequência eu comecei a fazer as disciplinas também. Durante o curso de licenciatura, eu fiz também as disciplinas de bacharelado. Então, juntamente com o professor Domingos Anselmo, que é o meu parceirão aí na UFAM, nós somos contemporâneos, então nós fizemos juntos todas as disciplinas. Tudo que um fazia, o outro fazia. Então, aí ele teve essa ideia de a gente ingressar na área das disciplinas mais avançadas, que são as disciplinas lá do bacharelado. Aí entramos no programa de iniciação científica também e acabei fazendo as duas, então, a licenciatura e o bacharelado. Depois eu fiz o mestrado também na UFAM, sob orientação do professor Renato Tribuzzi, aí em geometria diferencial. Depois fui fazer o doutorado na COP, e fiz em computação gráfica. Que bom. Vamos começar com as perguntas, a primeira pergunta, ela diz assim: como o avanço da tecnologia influenciou no ensino da matemática? Bom, a tecnologia ela influencia em tudo, ela influencia na nossa vida de uma maneira bem ampla. Por exemplo, hoje, o modo da gente consumir, fazer compras, tudo a gente está utilizando a internet, está utilizando novas tecnologias. Por exemplo, essa semana aconteceu eu ter que fazer a renovação da minha carteira de habilitação. Aí eu entrei no Detran, paguei, e aí não é necessário eu ir ao Detran, fiz só um pagamento e fiz um agendamento na clínica. Mandei pelo WhatsApp todas as informações, a pessoa me marcou lá, para eu ir. Fui, fiz o exame e já vou pegar a carteira na próxima semana lá no site do Detran, Então, isso antes parecia coisa de ficção científica, Antigamente, sei lá, uns 20 anos atrás, você dizia, vou tirar a carteira
você vai tirar carteira pela internet, né? Isso era inadmissível. Então, na educação também, de uma forma geral, a tecnologia está presente. Assim, o professor hoje, ele não pode estar anacrônico com o que está acontecendo, né? Nós temos aí, nossos alunos são alunos na faixa de 16 a 30 anos, mais ou menos, essa média de idade. Então, eles estão muito mais à frente, assim, em termos tecnológicos, do que o professor. Então, nós não podemos ficar atrás, e aí os professores eles estão correndo atrás do prejuízo também, né? Fazendo pesquisas, indo atrás antes, quando o professor, tinha professor que tinha aquele caderninho amarelo, assim, de anos e anos que ele dava aquela mesma aula, aquela mesma coisa. Isso não é mais admissível hoje, né? Hoje os professores eles têm que se preparar mais, eles têm que ir atrás de recursos tecnológicos para melhorar o ensino-aprendizagem. Hoje o nosso aluno ele não é mais passivo, né? Ele fica lá só assistindo, como era antigamente. Hoje eles já pesquisam antes de ir para a sala de aula, eles já veem aplicativos, já tem aplicativos nos celulares, né? Hoje tem aplicativo, por exemplo, que você coloca uma equação, e eu falo uma equação, pode ser a equação mais, assim, no grau mais alto que tem, no nível mais alto que tem, por exemplo, equações diferenciais ou uma própria equação do segundo grau, você tira uma foto e aí já aparece a solução lá da equação, né? Então, assim, a tecnologia tem muito a ajudar nessa questão do ensino-aprendizagem. Sim, demais. E hoje em dia, né, com a situação que o mundo está vivendo, cada vez mais, né, estão sendo usadas essas tecnologias. Não precisam ser usadas. Quais as ferramentas tecnológicas no ensino da matemática que são mais utilizadas atualmente? Bom, hoje a gente tem à disposição, em termos de tecnológicos mesmo, a questão de vídeos, né? Tem muitos vídeos, você entra, por exemplo, no site do YouTube, por exemplo, você pesquisa um determinado assunto, então você tem várias videoaulas, né? Claro, essa questão aí tem que ser mediada, tem que ser orientada pelo professor, porque a gente sabe que na internet tem coisas boas e tem coisas ruins também. Então, o professor ele deve indicar quais vídeos o aluno deve procurar para assistir. E aí, essa questão de videoaulas é muito utilizada hoje em dia. Também nós temos muitos softwares específicos para matemática, né? Todos sabem, as pessoas que me conhecem sabem que eu sou entusiasta do GeoGebra. O GeoGebra é um software gratuito que você baixa e tem repositórios também, né? Você pode fazer o upload da sua atividade, por exemplo, se você quiser compartilhar, e você pode também baixar também as atividades. Então, além de você desenvolver muita coisa, né, que o GeoGebra ele utiliza, a parte algébrica, a parte de gráficos, a parte de geometria, o CAS, né, Sistema de Computação Algébrica também, que ele resolve um monte de coisas. Então, esse tipo de ferramenta é muito utilizado hoje. Eu, por exemplo, eu tenho feito isso, eu trabalho com a plataforma Moodle também, que é uma plataforma de ensino à distância, né? Assim, originalmente ela foi pensada para ser feita ensino à distância, mas assim, o que tem ocorrido atualmente, principalmente agora na pandemia, né, é que agora a gente está num sistema híbrido de ensino, não é mais o ensino à distância, né? Você mescla ali atividades online com atividades offline. E aí os alunos têm gostado bastante. Por exemplo, agora nesse momento de pandemia, eu já tinha muita coisa, já tinha postado assim, eu estou com 3 disciplinas nesse período aí na UFAM, então eu já tinha postado muito material na plataforma, né, antes da pandemia. E os alunos iam, já tinham várias aulas e tudo. E hoje, assim, eu tenho feito muito home office, assim, né, com os alunos. O pessoal tem tirado muita dúvida, tem assistido as videoaulas que eu postei, tem estudado pelo material, pelas listas de exercício.
e aí isso tem funcionado bastante. Então tem muita gente, claro, tem aluno que está achando que esse momento agora é de férias, né? Tem cara que não está nem aí, mas tem muita gente que está me procurando, que entra em contato comigo por e-mail, e aí às vezes eu faço já um videozinho com a solução para o aluno e mando por e-mail. Então é muito, muito interessante assim, essa interatividade. Muito bom. Durante sua trajetória na matemática e trabalhando com tecnologias, em que momento ficou mais fácil lecionar? Ficou mais fácil lecionar no início da sua carreira ou hoje em dia com todo o auxílio que possuímos com a tecnologia? Sem dúvida, agora, assim, é mais fácil, né? Você tem muito mais acesso às informações. Mas, assim, se você quer fazer um trabalho mesmo de qualidade, você tem muito mais trabalho, né? Porque você tem duas opções. Ou você vai desenvolver o seu material, que aí isso aí dá muito trabalho. Por exemplo, vamos colocar, assim, em termos de comparação. Se você tem uma aula, vamos chamar de aula tradicional, aquela aula que você faz ali com caneta e papel e tal, e depois, né, faz os seus apontamentos, faz o seu plano todinho e vai para a sala de aula. Se você gasta, por exemplo, 1 hora para preparar essa aula, uma aula que você vai fazer com tecnologias e tal, se você for gerar tudo isso, você vai para 8, 10 horas. Então, é muito mais trabalho. Em compensação, você fica com material já disponível, né, você pode compartilhar, você pode reutilizar, você pode reformular, você pode melhorar, mas assim, dá muito mais trabalho. Mas também você tem a opção de pesquisar material, porque tem muita, assim como eu disponibilizo os materiais que eu confecciono, tem muitos outros professores de outras instituições, e mesmo da UFAM, que também disponibilizam material, né? E aí, às vezes, está muito afinado com aquilo que você está querendo colocar na sala de aula. Claro que você tem algumas características, que você tem um público específico e tudo mais, que às vezes tem assim, um certo percentual muito grande que dá para você aproveitar. Mas aí você pode também modificar esse material, que já está disponível, né? Então, fazendo essa comparação, né, de antes, né, quando eu comecei a lecionar, não faz muito tempo não, tá? Não sou velho, não. E agora, assim, tanto os professores quanto os alunos, eles têm muito acesso. Porque antigamente, como é que a gente fazia? Eu, quando era aluno, né? Vamos voltar bastante, assim, quando eu era aluno lá no ensino fundamental. O professor passava uma pesquisa, e aí a gente ia para uma biblioteca onde tinha Barça ou Mirador, aquelas enciclopédias que eu não sei nem se vocês sabem o que é isso, né? Então era um livrão assim que você tinha que ir lá, e não existia cópia, você não podia tirar foto com celular, não existia nada dessas facilidades que os alunos têm hoje, né? Para você ver a comparação, parece assim que eu sou meio pré-histórico, mas isso faz, assim, coisa de 25, 30 anos atrás. Né? A gente tinha, por exemplo, o professor passava, você tem que ler o livro tal. Aí você, às vezes, o livro não podia sair da biblioteca, então você tinha que ficar lendo na biblioteca. Né? Hoje, esses livros que passam aí para a gente ler da literatura brasileira são de domínio público. Aí você vai lá na internet, você nem imprime, você lê lá no próprio computador, tablet ou no celular. Né? Então, assim, hoje tem muita coisa facilitada, nós temos muito acesso à informação e assim, a coisas, a recursos muito bons, de excelente qualidade. Então, essa comparação aí, realmente, hoje está muito melhor e a tendência é melhorar cada vez mais, eu acredito. Sim. O senhor participa, né, de um projeto de extensão com foco na tecnologia do ensino da matemática. Qual a importância desse projeto e de que maneira ele impacta na sociedade? Olha, eu já participei de vários projetos de extensão voltados para o ensino da matemática, mas o principal, assim, que eu acho que teve muito impacto na sociedade foi a questão de formação de professores em novas tecnologias. Né? Assim, e aí você vê lá na realidade, porque esse é um ciclo, né? Quando você vai dar aula, você pensa assim, como é que eu tive a aula? Né? Como é que eu fui ensinado? E aí você quer repassar do mesmo jeito que você foi ensinado. Então isso vira um ciclo.
E esse projeto aí, ele quebrou vários paradigmas, né? O professor que tinha aversão, a palavra é essa mesmo, ele tinha aversão, ele tinha medo de chegar perto do computador. Então, nós íamos para um laboratório, né, e íamos fazer alguma atividade que utilizaria lá um recurso computacional. E aí o professor ficava com medo sei lá, de danificar o equipamento, alguma coisa assim. Então a gente tem que ir devagar, fazendo um trabalho, e depois, já no final do projeto, eles tinham que apresentar uma aula utilizando recursos computacionais. Então os resultados foram muito bons. Assim, eles começaram, muitos deles, né, já tinham pessoas assim de idade, já próximo de se aposentar, mas que mudaram completamente assim a visão com relação a essa questão das tecnologias, né? Ele falou, nossa, eu não sabia que isso existia. Como é que a gente faz um negócio desse? Ah, se no meu tempo se eu tivesse aprendido dessa forma. Então, assim, o paradigma muda bastante, né? Eles ficam com uma outra visão do modo de ensinar, né? Não fica só como os meus amigos falam, no cuspe e giz, né? Que agora, apesar de tudo, ainda tem escola que usa quadro de giz e tal, e é aversa também a tecnologia, né? Então, eu acho que a gente tem que fazer um trabalho, assim, a educação no Brasil tem que mudar bastante. Tem muita gente que não acredita em ensino à distância, né? Ensino com tecnologias. Então, por conta de várias coisas, né? A gente teria que ficar bastante tempo conversando sobre isso, mas, assim, a gente tem como mudar ainda, né? E isso pode ser feito através desses tipos de projetos de extensão, que a universidade, a gente sai da universidade e vai lá no chão da sala de aula mesmo, vai conversar com os professores, vai dar formação para os professores, porque uma coisa que é muito errada, que às vezes a gente escuta muito, o professor falar assim, agora eu vou usar recursos computacionais, eu vou usar um data show, vou usar lá um PowerPoint, mas ele só faz transferir a aula dele, que ele distribuía às vezes uma share, não sei o quê, ou que ele escrevia na lousa, justamente para o PowerPoint. É a mesma coisa, não mudou muita coisa, ele só está transferindo para o PowerPoint o que ele escreveria no quadro, e ele vai deixar de escrever no quadro. Então não é por aí. O professor ele tem que ter uma formação, ele tem que ter uma ajuda, né, para entender como é que ele vai fazer isso daí. Como é que ele vai utilizar as tecnologias para melhorar a qualidade do ensino-aprendizagem. E falando um pouco sobre essa sua experiência, né, com as tecnologias do ensino, quais são as vantagens e desvantagens de utilizá-las? Olha, assim, nós temos muitas vantagens e desvantagens. Vantagens, por exemplo, essa questão da tecnologia, o professor ele deixa de fazer coisas mecânicas, por exemplo, corrigir exercícios, né? Porque o computador pode corrigir automaticamente, né? Nessa plataforma Moodle aí, que você pode fazer atividades, né, exercícios, que o aluno vai lá, ele faz a conta, responde e tal, e tudo é corrigido automaticamente, né? Existem vários tipos de questões que você pode colocar lá, de múltipla escolha, de resposta mesmo e tal, que o próprio computador, ele corrige. Então, o professor deixa de perder tempo, né, ou esforço com essa parte mecânica aí, e ele tem mais tempo para se dedicar à preparação de aula, a ser um mediador, né, do ensino-aprendizagem, a ser um provocador. E aí, nessa hora aí, a tecnologia ela tem uma vantagem muito, muito grande com relação ao ensino tradicional. Mas nós temos também alguns desafios, né? Por exemplo, um dos desafios é a equidade. Com a tecnologia, assim, tem alguns alunos que têm acesso e outros não, né? A vantagem é que você consegue, com a tecnologia, chegar aos lugares mais distantes. Né? Você, por exemplo, nós fizemos aqui um curso de especialização, EAD, curso de matemática, pelo SED aí da UFAM, o Centro de Educação à Distância. Então, assim, as pessoas do interior tinham acesso e tal, fizeram essa especialização, mas às vezes tem alguns problemas, como infraestrutura, é um problema muito que ocorre bastante,
né? É recorrente. A internet no interior ela é lenta, ou às vezes cai. Então, esse tipo de situação complica um pouco na hora de você estar trabalhando com as tecnologias, né? Imagine que às vezes, acontece bastante comigo isso. Eu preparei uma aula que eu achei que é a aula ideal e tudo, com simulações, com vídeos e tal, e vou para a sala de aula e chego lá, faltou energia. O que eu tenho que fazer? Né? Aí eu vou, às vezes eu tenho que dispensar a turma, ou às vezes eu estou pensando em uma simulação que está disponível na internet, e às vezes eu chego na sala de aula, não tem internet. E aí, como é que eu faço? Então, você tem que ter sempre um plano B. Né? Você não pode também, eu vou fazer aqui, vai ser tudo 100% com novas tecnologias. Não dá para ser assim. Né? Então, você tem que saber dosar também o que você vai fazer. Tá? Também é importante a questão da personalização do ensino. Né? Com essas tecnologias, o aluno, às vezes, quando você tem um material disponibilizado, o aluno ele consegue fazer o seguinte, eu vou estudar, vou por esse caminho aqui. E aí ele consegue dizer, pensar o que é melhor para ele, qual é a melhor forma dele aprender. Hoje tem plataformas que elas conseguem medir o que o aluno está aprendendo, o que o aluno não está aprendendo, o que ele teve mais dificuldade e qual foi o método que ele aprendeu de forma mais fácil um determinado conteúdo. Então, assim, se você for pesar, né, vantagens e desvantagens, claro, depende muito da situação, depende muito se você tem uma estrutura boa, se a escola tem Wi-Fi disponível para todo mundo. Às vezes você vai numa escola e você diz, qual é a senha do Wi-Fi? Ninguém te dá, só o diretor tem ou só os professores têm, os alunos não têm acesso. Então, esse tipo de coisa é que a gente tem que evoluir bastante para que nós tenhamos muito mais coisas pró do que contra a questão da utilização das tecnologias. Sim. E qual é o maior desafio que os professores enfrentam ao usar essas tecnologias dentro da sala de aula? Você já comentou, né? Estrutura, internet, Wi-Fi disponível para todos. Eu acho que um grande desafio é a formação dos professores. É um dos grandes desafios que nós temos. Porque não adianta você ter os melhores recursos, os melhores computadores, uma impressora 3D lá para fazer simulações e tudo mais, e o professor não saber utilizar, o professor não ter ideias, não ter nenhum um estímulo da sua escola, por exemplo. Né? Tem professor que às vezes ele é discriminado. Esse aí é o professor fulano de tal, professor novas tecnologias. Né? Que o pessoal tem professor que sofre bullying, né? na escola. Um desafio muito grande também é que as tecnologias elas podem causar uma dispersão nos alunos. Por exemplo, eu já ministrei aula no laboratório onde estava tudo liberado, internet liberada e tudo mais. Então você tem que fazer uma aula bem interessante, uma aula que prenda a atenção do aluno, para ele, por exemplo, não cair na tentação de ir para as redes sociais. Né? Porque, o aluno vai lá, vai querer ver o Instagram dele, vai querer ver o Facebook, vai querer ficar conversando no WhatsApp, alguma coisa do tipo. Tá? Então, essa dispersão existe? Existe. Mas no ensino tradicional também existe. Quantas vezes eu como aluno, também já participando de uma aula, e o professor estava falando lá, e eu estava com o meu caderninho lá desenhando alguma coisa. Eu gostava de fazer aqueles desenhos assim no canto do caderno, que você vai fazendo um movimento, né, vai mudando de página e o bonequinho vai se mexendo assim. Então, às vezes eu ficava distraído ali, disperso, né? Não por conta, porque a aula não estava interessante. Né? O professor, às vezes, não prendia muita atenção. Às vezes, o aluno ele já está lá na frente e o professor ainda está lá atrás, falando refazendo as coisas, e fica desinteressante. Né? Muitas vezes, tem crianças hiperativas e tal, que a aula está desinteressante e vai querer brincar, vai querer correr na sala de aula. Então, o grande desafio, né, é você conseguir prender a atenção do aluno, né, e despertar
assim, para que ele fique preso ali na sua aula. Claro, eu não vou dizer que eu consigo fazer isso sempre, não, isso é muito difícil, né? Você tentar segurar os alunos. E outra, assim, por exemplo, no ensino, aí na UFAM, ninguém proíbe o uso de celular. Às vezes o cara está lá fazendo, você está ministrando a sua aula, o cara está lá com o celular dele fazendo outra coisa. O que eu vou poder fazer, né? Então, essa questão aí, eu acredito o seguinte, que os celulares, os tablets, eles têm que ser algo que seja, assim, transparente a tal ponto de você não perceber que o aluno está usando lá, ou se ele está usando para a sua aula, ou se ele está usando para ver as redes sociais dele. Né? Eu acho que a tecnologia tem que chegar nesse nível, de modo que você diga, olha, o aluno escolhe questão também é a estrutura, né? A estrutura mesmo de internet de qualidade. Nós aqui na nossa região, assim, são poucos lugares que a com velocidade, que os alunos possam utilizar à vontade aí. Né? Tanto nas escolas como nas universidades, na praça, se ele quiser utilizar para fazer alguma atividade e tal, ele tem que ter acesso. Sim. Eu não sei se teve um probleminha, mas eu não consegui ouvir toda a sua resposta, mas acho que todos conseguiram ouvir. Vamos agora ao momento das perguntas do público. Vocês podem mandar suas perguntas aí no chat que eu vou passar para o professor Disney Douglas conseguir responder. E a primeira pergunta foi do professor Raul. Ele diz assim: Disney, seja bem-vindo e obrigada por nos honrar com sua presença aqui. Na sua opinião, como você acha que a UFAM procederá a partir de agosto com as turmas que já iniciaram em março? Olha, isso daí é uma grande questão que está sendo resolvida, né? Está sendo pensada, existem várias comissões aí. Não sei nem se existe uma previsão de voltar em agosto, né? O que tem acontecido, que eu acredito que pode ser aplicado na UFAM, não sei se é isso que vai ser aplicado, mas que pode ser aplicado na UFAM, é a questão do rodízio, né? Porque, assim, hoje, do jeito que nós estamos lá na UFAM, nós não estamos com estrutura suficiente para a demanda que nós temos de alunos, para manter a questão do distanciamento, né, entre os alunos. Por exemplo, eu tenho uma sala lá que eu tenho lá na FP, que eu dou aula assim, se eu der 2 passos, eu estou tocando na cadeira dos alunos. E os alunos estão enfileirados assim, muito próximos, né? Então, ali não tem jeito, vai ter que fazer um rodízio. Né? Como seria esse rodízio? Sei lá, se é uma disciplina que tem 2 aulas na semana, viria um dia, no outro viria os outros 50% da turma. E essa aula seria gravada, né? O professor aí teria que utilizar tecnologia, não tem jeito. Né? O professor, sei lá, gravaria a aula, né? Mesmo com celular, alguma coisa assim, eu pedia para algum aluno gravar. A gente tem que encontrar uma solução para que assim, a gente não tenha uma perda muito grande. Né? Os alunos estão sendo muito prejudicados com esse atraso. Né? Lá na UFAM, nós não foi aprovada a questão das aulas online. Né? Então, a gente não pôde, por várias questões. Né? Tem inclusive a questão do aluno que não tem acesso à internet, não tem equipamento e tudo mais. Então, tem questões delicadas que assim, fogem completamente do controle. Né? Então, a gente tem que tentar uma solução que seja assim, a melhor dentre todas as que a gente puder tomar. Né? Então, eu estou bem tranquilo com relação a isso, porque existem várias comissões, já teve reunião no Consune essa semana, eles estão discutindo bastante isso daí, como é que vão fazer testes, né? Testes para segurança mesmo, testar os professores, testar alunos, testar os casos suspeitos ou não. Então, isso é muito importante porque essa doença é muito, muito grave. Sim.
E uma segunda pergunta também do professor Raul, ele diz assim: você tem algum canal no YouTube ou outro de aulas suas? Em caso afirmativo, poderia divulgar? Tá, eu tenho Disney, né? O nome do canal, eu não sei, mas se você procurar Disney e YouTube, vai aparecer lá o canal, tá? Eu coloquei o meu nome lá mesmo, e as aulas que eu tenho, né, que eu fiz, todas estão disponibilizadas lá no YouTube, é acesso liberado para todo mundo, tá? Então vocês podem ir lá, fazer comentários, às vezes fazem comentários, eu vou lá e respondo, cara, não entendi direito isso daqui, tá? Então eu queria também mandar um abraço aí para o professor Raul, nessa iniciativa, né, de vocês aí do PET, que é um trabalho muito interessante, né, principalmente nesse momento que a gente está passando, de trazer assim, essa oxigenação aí da matemática para todos nós, né? Raul, um grande abraço aí e eu agradeço muito o convite de vocês aí para participar dessa live. Nós que agradecemos. E vão lá acessar o canal do professor Disney, se inscrevam, tudo bonitinho. Uma próxima pergunta é do Joab. Ele diz assim: existe algum programa universitário ou de extensão que oriente os alunos sobre os programas ou que faça inclusão do aluno nessas ferramentas de ensino que foi citado? Olha, existem alguns projetos de extensão, sim, né? Eu já fiz alguns, assim, mas a gente, assim, apesar de muita divulgação, muita gente fica sem conhecer, né? Então existem projetos de extensão e existem também os trabalhos feitos por PETs, por trabalhos de PIBIC, trabalhos de PIBID, né? E também tem essas semanas de matemática e semanas de ciência e tecnologia que nós temos na UFAM, que geralmente tem cursos, tem palestras, tem mini cursos relacionadas a esse tema. Então, sempre que tem essas atividades nessas semanas, né, eu sempre procuro fazer alguma atividade desse tipo. Então, já ministrei vários mini cursos com relação a essa questão de tecnologia no ensino. Sim. A próxima pergunta é do professor Hudson. Ele fala assim: seria o caso de suspender o primeiro semestre e criar um período especial para as aulas na UFAM? Olha, eu acredito que esse período ele tem que continuar. Assim, o que deve acontecer, eu acho que vai atrasar, né? Que já está atrasado, né? Então, até a gente conseguir arrumar a casa de novo. Porque, assim, a gente sabe, nós temos vários problemas com relação a essa questão do calendário. Porque nós já tivemos greves e greves, né? Então, as greves, elas faziam isso também, né? Elas atrasavam, dependendo do que acontecia, se o período tinha uma certa quantidade de horas que foi ministrado e ficou uma certa quantidade de meses parado, aí o Consune é que resolve isso, se cancela ou não um período. Tá? Então, o que eu posso falar é o meu ponto de vista só, que eu acredito que esse período deve continuar, porque assim, o prejuízo vai ser bem maior, né? Imagina aquela questão de fazer matrícula de novo, toda aquela confusão. E assim, já foram distribuídas turmas, né? O cara já sabe qual é a sua sala, já sabe tudo. Tem aluno que está estudando, gente. Tem aluno que está empenhado, tem aluno tirando dúvida. O cara está doido para concluir o curso. Entendeu? Então, quando a gente voltar, nós vamos voltar com todo o gás. Nós vamos voltar com aquela garra, com aquela saudade de estudar, né? Eu estou morrendo de saudade de lecionar. Eu estou, né, como eu sempre falo, eu estou fazendo live direto aqui, estou laivando louça, live carro, live banheiro. Eu estou doido para voltar para dar aula, mas claro, nós temos que voltar com segurança. Né? A segurança é fundamental, nossa e dos outros. Né? Então a questão de utilizar máscara, eu fico me imaginando dando aula de máscara. Né? Como é que vai ser isso? É tudo muito novo, gente. É tudo muito novo. E a gente não sabe assim, como resolver algumas coisas. Né? Então, espero que assim, o nosso reitor ele é assim, uma pessoa assim, muito coerente. Né? Ele foi assim, uma das primeiras pessoas que tomou logo a decisão
de cancelar as aulas, né, de suspender as aulas, e foi uma atitude muito legal, muito nobre, e assim, se não fosse isso, nós íamos ter muitas perdas na UFAM. Nós tivemos muitas perdas, tivemos assim, o falecimento de amigos, de professores e alunos, mas se não tivesse feita essa suspensão das aulas, assim, o prejuízo era bem maior. A gente ia ter assim, muitas pessoas queridas e competentes, infelizmente, teriam morrido. E a próxima pergunta também do professor Raul, ele diz assim: o que você acha do SketchUp para auxiliar no ensino, principalmente no que concerne a geometria espacial, e de outras ferramentas de modelagem, como o 3D Max e o Maya? Eu acho que é assim que se pronuncia. Sim. O Raul sabe que eu gosto desses aplicativos, né? É muito legal, assim. Esses aplicativos, esses softwares, eles são de modelagem, né? Então você consegue construir assim os objetos que você precisa para o ensino, e você tem um determinado problema, não só a esfera, cone e tal, mas você tem lá um cone que foi cerrado, foi interceptado por um plano, com um ângulo tal. Então você consegue simular tudo isso com esses aplicativos, com esses softwares, e você consegue mostrar para o aluno. É esse que é o grande desafio, né? Não é o aluno ficar imaginando e lá como é que é. Você vai lá e mostra para o aluno. Né? Você vai lá, tá aqui, olha, isso aqui que acontece, e mostra, e o aluno fica assim, empolgado, né? E ele vê a coisa acontecendo, você mostra o resultado para ele, mostra volume, mostra a área da superfície, né? E ele vai fazer as contas e tudo bate, dá tudo certinho. Né? Então é muito legal essa parte de geometria com esse software. O SketchUp ele é muito legal porque ele é um software gratuito também, né? Você pode baixar e fazer. E ele é muito assim intuitivo. Você não precisa fazer um curso, como por exemplo o Maya e esses outros que são pagos, inclusive. Tem muitos recursos e tal. Por exemplo, esses aplicativos eles são utilizados em animação, desses filmes de animação, né? Então, assim, você pode fazer um filme, por exemplo, com esses aplicativos. Já o SketchUp é um negócio assim mais pé no chão, né, mais intuitivo, gratuito, que você pode utilizar para fazer essas mesmas coisas que eu falei aí. Em termos de ensino, é muito legal você mostrar para o seu aluno ali, ao vivo e a cores, né, o que acontece, entendeu? Ele não fica só imaginando, porque, por exemplo, eu tenho vários anos aí lecionando matemática, mas eu não sei desenhar bem, por exemplo. O Raul é um artista. O Raul é o cara assim, que eu admiro pra caramba em termos de desenho, o professor Raul. Sim. O cara desenha, eu precisava de desenho. Pô, o Raul queria desenhar isso daqui, o Raul fazia rapidinho. Claro, o cara tem o dom, é outra coisa, né? Essa parte de geometria, o Raul é show de bola. Mas, como eu não tenho isso, o que eu faço? Eu utilizo as tecnologias a meu favor. Entendeu? Então eu não sei desenhar, mas eu sei construir. Eu sei lá fazer no computador e tal. Pô, fica show de bola. E o aluno enxerga. Ele não vai depender da minha incompetência de eu fazer um desenho errado lá no quadro. Ele vai enxergar o desenho como é para ser. Perfeito, entendeu? Falar em professor Raul, desenha muito bem. Eu não esqueço da vez que ele desenhou na sala do PET um círculo de costas. Eu fiquei impressionada. Saiu muito bom. É artista. Sim. A próxima pergunta é da Bianca. Ela pergunta assim: como as universidades têm preparado os discentes de licenciatura para que eles possam aplicar corretamente o uso dessas tecnologias? Ou melhor, como a UFAM tem preparado? Tá. Isso é uma questão que, assim, a gente tem que evoluir bastante ainda. A gente já tem conseguido mudar muita coisa, né? Os coordenadores dos cursos agora, o professor Domingos Anselmo e o professor Edson, eles estão trabalhando na reformulação do curso. Nós já tivemos algumas reformulações de curso, né? Isso assim, é um trabalho muito árduo, né? Você mudar uma grade de um curso e tal para melhorar. Claro, você tem que evoluir, não tem jeito, o ensino tem que evoluir. E aí nós temos hoje, nessa grade antiga, nós temos algumas disciplinas. Nós temos novas tecnologias no ensino de matemática 1 e novas tecnologias no ensino de matemática 2.
Então, na licenciatura em matemática, nós temos essas duas disciplinas voltadas para recursos computacionais, mesmo no ensino da matemática. Né? Eu já ministrei várias vezes essas disciplinas. Nós trabalhamos a questão dos softwares, nós trabalhamos a questão do ensino à distância, como você vai produzir um vídeo, como é que você escolhe material, para comparar, né, que material, que tipo de aplicativo é bom para um determinado tema, qual não é, qual é melhor nisso, qual é melhor naquilo. Né? Então, essas coisas, essa reflexão aí a gente faz bastante nesses cursos. Mas nós temos que melhorar, nós temos que mexer um pouco mais nessa grade, os professores estão fazendo isso, né? É um trabalho difícil, assim, o departamento tem se empenhado em colaborar, né? Então, lá na matemática, a gente está tentando aí fazer a aprovação desse novo currículo aí para a licenciatura em matemática. Eu acredito que nós vamos ter excelentes resultados aí. Sim. E estamos chegando ao final da nossa live. O senhor poderia dar uma frase de motivação aos nossos alunos? Teria alguma consideração a fazer? Olha, é inevitável eu falar desse momento que a gente está passando, né? É um momento assim que a gente nunca passou na história, assim, né, nesse nosso tempo agora, né? E a gente tem que ter muita responsabilidade, né? Tem que ter muita paciência, tem que ter muita resiliência, mas acreditar que tudo vai dar certo. A gente está passando por essa fase, muitos professores que nunca utilizaram essas tecnologias foram praticamente obrigados a utilizar na pandemia, né? Porque foi a única forma de nós interagirmos, né? Dessa forma, com tecnologia. Então, estava utilizando, fazendo reuniões, eu fiz muita reunião, acho que eu nunca fiz tanta reunião assim, por tecnologia, né, do que presencial. Acho que nesse tempo de pandemia, assim, a minha esposa até fala, né, ela brinca comigo e fala assim, e aí, o que tu vai fazer hoje? Ah, já sei, não responde. Reunião, porque a gente tem feito bastante reunião, né? Não tem jeito. Sim. Mas está fazendo parte desse nosso aprendizado, né? Tive reuniões de várias formas, com os orientandos, com reunião do departamento, tive até defesa de dissertação, né, via conferência. Então, é o nosso momento agora de aprender com isso, né? A tecnologia, ela veio para ficar mesmo, e eu acho que a partir de agora nós vamos utilizar bastante, e vai ser nesse sistema híbrido aí que eu acredito que veio para ficar mesmo. Então, convido a todos aí se quiserem verificar o meu trabalho, né, com os recursos que estão disponibilizados na plataforma Moodle. É só fazer uma pesquisa lá no Google com o meu nome e o FAN, que aí vocês vão ver lá o material, quiser dar alguma sugestão e tal, eu fico aí à disposição de vocês. E qualquer coisa, me passa um e-mail também, né? Depois vocês disponibilizam o meu e-mail, é disney@ufam.edu.br, e aí a gente pode interagir aí. E queria também finalizar agradecendo mais uma vez o convite, né? E fico à disposição aí sempre que vocês me acionarem aí. Muito obrigado. Sim. O professor Hudson até colocou o link para o seu canal no YouTube aí nos comentários, vocês podem olhar aí depois. Olha, e professor, então, fizeram mais uma pergunta depois que eu tinha encerrado a fase de perguntas, mas eu vou refazer porque está todo mundo pedindo. Diz assim, é do conhecimento de todos que a cada dia a tecnologia se renova. Com isso, nem todos os professores se adaptam ao novo e acaba desmotivando os professores a usar esses recursos na sala de aula. Qual é a importância de talvez um curso que sempre renova esses conhecimentos aos professores? Essa questão da atualização e capacitação continuada, né? Assim,
quando a gente tem, por exemplo, essa disciplina lá, disciplina de novas tecnologias, por exemplo, né? Vai do professor que vai ministrar a disciplina, ele se atualizar, ele se renovar. Né? Por exemplo, quando eu comecei essa disciplina, né, o que estava um aplicativo que era muito legal era o Winplot, né, que você digitava lá a equação, pum, ela fazia o gráficozinho, entendeu? Da função. Então, eu até faço um comparativo. O que eu utilizando o Winplot, utilizando o GeoGebra, por exemplo, entendeu? Os próprios softwares, eles vão evoluindo, né? Então, você tem que ir se atualizando. Então, essa questão é muito importante, porque você não pode ficar parado no tempo. Né? Você tem que se atualizar o tempo todo. E esse é o grande desafio, né? Claro, tem cara que fala assim, poxa, se pegasse, voltasse 50 anos, pegasse um cara, né, de 50 anos atrás, por exemplo, três profissionais, um médico, um engenheiro e um professor de matemática. Tira o cara de 50 anos atrás e joga para cá, tá? O que acontece? O professor de matemática, talvez ele desse a aula dele lá e estava tudo bem, porque tem cara que dá aula como davam aula 50 anos atrás. O médico, os equipamentos são outros, as doenças são outras, tudo é diferente. Né? O engenheiro, tudo diferente também. Né? Então, por que só o profissional do ensino tem que ficar para trás? Ele não tem que se renovar, ele não tem que evoluir. Tem que evoluir, tem que encontrar novas metodologias de ensino, né? Tem que utilizar as tecnologias, porque o ensino não pode ser anacrônico, né? Ao que a gente está agora vivendo com você pega os alunos, eles já vêm com o manualzinho de instrução dos celulares, ele pega, brinca, faz tudo que ele quer. E às vezes você vai lá e você fica apanhando, né? Então, é algo assim que às vezes fica até desleal, né? Você sempre está um pouquinho atrás com relação à tecnologia. Então, você tem que correr e tem que se atualizar. Tá? Então, assim, claro, os cursos, eles sempre procuram reformular aí, melhorar a grade e tudo mais. Mas os professores das disciplinas é o que eu acho que tem que ser o grande diferencial. Ele tem que se atualizar, ele tem que estar sempre atual ali, sempre com o que há de mais recente em termos de tecnologia. Isso. Eu acho que com isso, nós vamos encerrar nossa live. Eu gostaria de agradecer mais uma vez ao professor Disney. Gostaria de agradecer as pessoas que nos acompanharam durante a live. Muito obrigada. E teremos live na próxima semana. Fiquem ligadinhos nas nossas redes sociais, que nós vamos estar divulgando o próximo convidado, nosso tema e tudo mais. Muito obrigada, professor. Muito obrigada a todos. Até a próxima.